Bem-vindo ao Pod Já, o podcast sem preconceito e nem privilégio de idade. A nossa pegada aqui, você já sabe, é integração geracional. Eu e o Renatão, nós queremos ver a galera trabalhando junto e a partir de hoje, eu vim até com a camisa do Hulk aqui, nós vamos começar a pegar pesado, viu, Renatão? Tá na hora, né? Tá na hora da gente falar. Os caras estão achando que preconceito é brincadeira, que não sei o que lá, que nós estamos... Esses tiozinhos aí estão chorando de barriga cheia. Vamos tentar entender se esse caminho que a gente anda trilhando é o melhor caminho, não é, né? Então é o seguinte, ó, deixa eu te explicar, Zezinho, vem cá. Cara, esse negócio de preconceito, cara, você tá comprando o peixe errado, velho. Para com isso, o negócio é integração, não fica valorizando o preconceito. O que a gente está fazendo é valorizando o preconceito, nós temos que valorizar é a integração. Deixa eu te dar um exemplo, cara. Você pega os biomas que estão na Terra dando sucesso há mais tempo, que é o bioma aquático. Como é que você vê que esse bioma é rico? É pela diversidade, cara. Então, não é você querer igualdade para cada um viver no seu cantinho. É outra história. É você valorizar a diferença para todo mundo viver junto. É assim que as coisas funcionam. Mas o que a gente está vendo aí, cara, eu trabalhei para uma empresa, fiz uma consultoria para uma startup, fui trabalhar num cowork, tinha 8 banheiros, cara. 8 banheiros. Porque tinha que ter um pro L, um pro B, um pro G. Cara, nós estamos voltando à década de 60. Será que o racismo não ensinou nada pra gente, cara? O meu avô, que carpia café, ele falava o seguinte, que tem 2 lugares que todo mundo é igual. É no banheiro e na cova. Pô, será que nós vamos ter que ter um banheiro para cada um? Eu e outro que tem uma concepção de gênero diferente, mas nós temos o mesmo fenótipo. Não podemos ir no mesmo banheiro, não temos essa educação, cara. Para com isso, velho. Nós estamos pelo caminho errado. Enquanto isso, os caras que estão liderando a gente, que a gente votou, esses caras conseguem andar junto, viu? Esses caras têm um motivo para andar junto, né? O motivo é retangular, assim, tem de 10, tem de 20, tem de 50. E leva o apelido de dólar. Aí eles andam junto. E nosso motivo para andar junto tem que ser cidadania. Como cidadão, nós temos que andar junto, valorizando as nossas diferenças. Essa é a questão, é valorizar a diferença. Não é colocar todo mundo igual. Nunca foi tudo igual. Outro dia um casal de amigos foi para a França e falou, nossa, eu nunca vi a França tão diferente. Você olha para os franceses, você não reconhece mais. Aí eu digo, gente, vai estudar história. A França nunca foi homogênea. Eram galeses. Os romanos invadiram aquilo ali e fizeram uma zona. Aí os germânicos desceram, tomaram tudo. Nunca foi uma coisa só. É a França sendo França como sempre. Como sempre, cara. E a pessoa querendo que a França seja igual, cara. Para. É na diversidade. Então, como o nosso negócio aqui é organizacional, lembra, nós estamos entrando... Nesta década ainda vai ter 5 gerações trabalhando na mesma empresa, que vai entrar a geração alfa. Agora a partir de quem nasceu em 2010, então essa década ainda entra no mercado de trabalho, então vão ser 5 gerações na mesma empresa. Puta, que merda, não, que sorte! 5 caras pensando diferente, cara, 5 sobre o mesmo assunto. Cara, todo mundo junto. Porra, agora nós vamos fazer diferença por babaquice. Aí você vai falar, esses tiozão aí, etarismo não existe. Pois hoje, nesse episódio aqui, Renatão, nós trouxemos uma vítima do etarismo. E o cara é a antítese de uma vítima de preconceito, porque o cara é caucasiano, o cara é bonito, o cara tem um QI super elevado. Nossa. Né? Então era para os caras falar, não, esse cara não tem preconceito, esse cara tá na elite, ele tá no topo da pirâmide. Não. E o cara sofre de preconceito. E quem é? E quem é? Quem é? É um nosso amigo, né? O Fred Andrade, tá aqui o Fred Andrade. Seja bem-vindo, Fred. Obrigado, pessoal. Eu nem vou contar teu currículo, porque você que vai contar essa história fantástica sua. Nossa, nada. Né, para nós, né, desde de quando você começou a estudar e
e começou a perceber que você tinha muito a contribuir e por causa do etarismo tolher a sua caminhada, né? Você teve que atrasar os teus passos, porque teve gente que olhou para você e falou, não, nessa idade aí você não pode. Pô, que porra é essa, né, cara? O que é isso? Então, bem-vindo, Fred, fique à vontade. Gente, muito obrigado aí pelo convite, tá? Novamente, é uma honra falar aqui com vocês. Acho que é um tema muito sensível, né? Eu vou comentar um pouquinho da minha história, eu vou conectar um pouco de como isso aconteceu. Mas eu já faço um grande disclaimer, né? Uma questão aí que, pra mim, qualquer dificuldade que eu sofri na minha vida, eu vi como algo positivo. Legal. Então, o fato das pessoas sempre terem me olhado mal pela minha pouca idade, sempre foi um mecanismo pra fomentar eu ter que ser melhor. Que eu tinha que provar, exato. Então, ao mesmo tempo que eu vou falar de muita coisa triste, que a gente precisa pensar em como mudar, também fica o aviso aí pra quem sofre isso, como ver isso como um ponto de diferenciação. Né? Como você pode ser melhor a partir disso, não pior. Então, assim, eu vim do Nordeste, né, de uma realidade um pouco diferente da daqui, não tenho mais muito sotaque, mas sou de Natal, Rio Grande do Norte. Muito cedo eu fiquei uma espécie de antítese de polos muito diferentes, que era minha mãe e meu pai. Minha mãe é uma senhora bióloga, né, não quis fazer medicina, quis para biologia, sendo filha de médico, e sempre sonhou com natureza, em virar mergulhadora, pessoa hippie. Olha aí, cara. Em seu sentido mais bonito. Da palavra. As tartarugas, aquela coisa. Golfinhos, cetáceos, né? Negócio baleia, mergulhadora, enfim. E meu pai não, meu pai é um hustler, né? Então, enquanto minha mãe era uma cientista hippie, meu pai sempre um empreendedor, fazendo um negócio, o cara que não podia ver uma brita no meio da estrada, falava, vamos vender brita aqui, vamos exportar pro Marrocos e trocar em café e a gente vende em São Paulo. Pra tudo ele viu oportunidade. Pra tudo ele viu oportunidade. Ao mesmo tempo, isso foi a bênção, mas também isso acabou em alguns momentos sendo parte importante da história de como ele teve sucesso e como não teve também. E esse não teve me ensinou muito, talvez muito mais do que o sucesso que meu pai teve. Legal. Né? Mas ao mesmo Muito tempo eu tava ali, né? provavelmente, mas eu tava muito balançado pela minha mãe também. Eu sempre gostei muito de ciência, sempre gostei muito de disciplinas que falassem da vida, né? E nesse meio aí, meu pai separados desde 2 anos, minha mãe me puxando pra fazer atividades muito mais voltadas para o que ela é, e meu pai tentando me fazer mais a imagem dele também, até botou o mesmo nome. Super Legal. pouco criativo, né? Super criativo, né? Acabei ficando nisso. E aí, quando foi agora, assim, fazendo de uma longa história curta, não tão longa assim, né? Mas assim, eu tive passagens ali, passei em medicina muito precocemente, tentei... Quantos anos, Fred? Vamos lá. Primeira vez que eu passei em medicina, eu tava do primeiro pro segundo ano do ensino médio, então eu tava o quê? Com uns 15 anos. Aonde? Passou, né? Eu tinha passado localmente, eu tinha feito Enem na época, só que eles não me deixaram entrar por idade. O cara passou em medicina quando estava no início do ensino médio. Isso. Localmente, você diz é o quê? Brasil, assim, mas Rio Grande do Norte era onde eu ia na época, então FRN, né? E aí virou manchete, virou tudo, que saiu no satisfação que te Fantástico. deram? O que te falaram? Falaram que eu era muito imaturo. Eu consegui um atestado de maturidade com a psicóloga. Eu tenho honra de falar isso, consegui. Uma psicóloga me deu um atestado de você é uma pessoa madura. Que palhaçada, cara. Meu pai entrou enfim, a gente entrou com processo, eu fiz supletivo, me emancipei, tentei todas as vias burocráticas jurídicas. Infelizmente, uma jurisprudência negativa tinha sido criada depois de um caso de um rapaz de 14 anos que tinha passado. Que ódio que eu tô na brincadeira. Mas assim, acabou que por essa situação não deu certo. E eu fiquei muito frustrado com o país. Eu olhava casos de amigos meus nos Estados Unidos, que, ao meu ver, é um país mais meritocrata nesse aspecto. Se você teve mérito pra entrar na prova, irmão, você tá dentro. É isso né? aí. Então tem jovens ali com neurotípicos, né? Pessoas às vezes com autismo, pessoas com síndrome de Down, pessoas com pouca idade, né? Que fogem talvez ao estereótipo mesmo, e que mesmo assim estão lá em Harvard, Yale, e Stanford e outras faculdades que eu sonhava. O americano pensa naquela história, se você tem a capacidade de fazer, show. Exato. Entendeu? Isso vale pro bem e também vale pro crime, por exemplo. Vale. O cara matou, mas tem 12 anos, vai preso, vai pra cadeia, porque teve a capacidade de. Com certeza. Né? E isso chama pra uma outra história. Mas... Com certeza, mas esse é um ponto super válido. Assim. É um país mais individualista em todos os sentidos da palavra, eu diria. Né? Mas quando eu comento em empreendedorismo, isso como professor, em outras situações, empreendedorismo é um tema que eu participo há muitos anos, eu sempre falo que nós, brasileiros, somos muito empreendedores. Sim. Que é o caso do seu pai. A definição de empreendedorismo que eu mais gosto empreendedor é um bicho esquisito. Sim. Ele vê solução onde todo mundo vê problema. Né? Com certeza, vê oportunidade. Né? É bem isso. Mas o Brasil não é empreendedor. Exato. O Brasil, como instituição, nunca foi.
Eu vi hoje uma notícia das lojas americanas que está todo mundo tentando acertar alguma coisa. As lojas americanas estão passando por esse processo aí de alguns anunciam escândalos tal, e não sei o que lá. Os fornecedores estão negociando, mas já tem lojas que o governo está cortando a luz. O governo é o primeiro a pisar na tua cabeça, velho. Exatamente. Quer ser empreendedor? Oba, venha, somos nós. Mas o governo, os Estados Unidos, ele é um país empreendedor, né? Na sua instituição, na sua organização, na sua visão. Ele é empreendedor, né, cara? Sim. Então, não que seja perfeito, não estão falando lá é perfeito. Não é, tem erro, mas isso para nós aqui... É a cultura valorizada, né? Até porque eu acho que uma outra questão também, até por uma falta eventual de patriotismo, que eu acho que a gente sofre muito com um complexo de vira-lata, mas as carreiras mais estáveis tendem a ser mais valorizadas em um país que se parece mais instável. Então, no Brasil, se você vier do Nordeste, por exemplo, de onde eu vim, ou até conectando com a minha história, né, e eu já recosturo, ou era ser médico, ou era juiz, alguma coisa assim, né, os topos. Eu vim de uma família em que meu pai era criticado por ser empreendedor e meu avô era ovacionado por ser médico. Então, muito precocemente, estabilidade era a moeda da vez. Não me importa que você talvez não possa ser tão high achiever. O que eu quero é que você seja estável. E isso talvez seu seja... avô, pai da sua mãe. Pai da minha mãe. A relação com o sogro devia ser uma coisa amigável. Eles já não eram, não eram tão próximos porque eram separados. Mas assim, é interessante a dinâmica, assim, porque são pessoas extremamente diferentes. E hoje eu me vejo uma pessoa razoavelmente mais conservadora que meu pai em negócios. Então, eu sou a pessoa que deixa o runaway da empresa em 2 anos, né? Enquanto, ao mesmo tempo, eu tenho um apetite por risco e diversificação de portfólio que é mais afim do meu pai. Então, acho que teve aprendizados com os dois. Que não tem nada de um profissional da área da saúde. Não tem nada. Isso daí é outra questão, né? Por que eu fui fazer medicina? Veio muito dessa pouca abertura que é dada a pessoas que são jovens para decidirem suas próprias vidas. E eu não vejo isso com nenhum demérito, não tenho nenhum ranço da minha família por terem me influenciado assim, mas muito precocemente me foi instituída essa visão de que para eu crescer na regionalidade que eu estava, eu deveria ser médico. Porque é algo que eu conseguiria ter um desafio intelectual a contento do que eu gostava, é algo que permitiria uma remuneração a contento do que eu gostava, e é algo que permitiria um reconhecimento ali na família, o status, a contento do que eles queriam. E é uma profissão portátil, né? É uma profissão portátil, exato. Você pode ir em qualquer lugar, você não vai passar fome. Então, assim, por isso que eu acabei entrando em medicina, mas ao mesmo tempo, eu tinha passado em prova como treineiro do ITA, e muito provavelmente eu iria, se me tivessem aberto essa oportunidade. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo vestibular para os Estados Unidos, no momento que eu me frustrei com o Brasil, de não estão deixando eu entrar por mérito, nem o atestado da minha psicóloga eles aceitaram. Não, pera aí que minha cabeça travou, velho, eu ainda treinei no ITA. Assim, como treineiro, né, então eu fiz... No ITA? No ITA, então eu fiz várias provas assim nessa época, enfim. Você não passou, né? Não, eu tenho essa cabeçona não tem nada dentro. Mas não, que é isso? Eu vivi 5 ou 6 dias da minha vida dentro do ITA. Gostou? Muito, mas assim, é um outro mundo. São pessoas extremamente inteligentes. Nossa. É impressionante. Mas eu gostei muito de onde eu fiz a faculdade, assim, a USP me abriu muitas portas também, né? Então... Mas aí, bom, você entrou a primeira vez, não deixaram. Deixaram, aí eu passei um ano tentando ir para os Estados Unidos. Acho que assim, os meus objetivos eram, como eu fazia Olimpíada Científica também, matemática, física, química, a gente acaba conhecendo o universo dessas universidades americanas. Certo. A questão é que lá não chega tão forte essa cultura de bolsa. Uma Fundação Paulo Lema, a Fundação Estudar, né, Brasa e muitas outras instituições que hoje eu acho incríveis, eu não conhecia no meu ensino médio. Então, a única maneira de ir para os Estados Unidos era pro meu pai pagando. E, de novo, meu pai estava se recuperando de períodos turbulentos da vida empreendedora dele. Certo. Então, eu fiz a prova, fui bem no SAT, né, que é o tipo o Enem deles. Só que no momento em que tinha que avançar o commitment financeiro para a coisa andar, eu dei uma ré. E aí, meu pai falou, olha, tem a USP aí, porque você não faz vestibular lá, né, para medicina e tal, parece interessante. E aí, sei lá, faltando 2 semanas pra prova, desesperei pra estudar e deu certo, né? E aí... Mas eu já estudava muito, tá? Isso daí eu sei. As pessoas falam assim, nossa, você... O cara estudou 2 semanas, né, cara? Não, mas eu já estudava pro Enem, mas eu estudava muito. É que assim, a prova é diferente, tanto que a primeira redação que eu fiz... Cara. Essa história é boa. No Enem, eu tinha tirado 1.000... Eu tinha tirado 1.000 na redação. Na outra, eu tirei 2.980. Eu tirei ótimas notas no Enem. Quando eu fui fazer minha primeira redação na FUVEST, deu 600. Eu falei, nossa, como assim? Eu tirei 1.000 no Enem e 600, eu desaprendi a escrever? E aí era porque a redação era diferente, as provas são diferentes. Né? E no Nordeste a gente não é preparado para FUVEST como o Sudeste é. Então tive que realmente
no exercício de humildade, reaprender muita coisa que eu não conhecia, né? Entendi. Mas deu certo, entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda tava com essa coceira de não sei se é aqui que eu pertenço. Isso quando você entrou Em medicina. em medicina. Mas aí você já era um homem vastamente experiente. Aí já Tinha era quantos anos quando você entrou na USP? Medicina, depois de 2 semanas? Nessa época eu tava 17. com 16 pra 17. Ah, já era um 17, já era um cara maduro. já era maduro, Já, Eu já tinha testado antes, inclusive. Eu já estava há 1 ano sendo maduro, inclusive. Um atestado Pra fins técnicos, Comprovava, teóricos né, aqui. que eu era... Se a gente for falar de dados aqui quantitativos, eu já tava há 1 ano. Então... Cara, Mas assim, brincadeiras à parte, entrou. entrei na faculdade, eu me maravilhei com a USP e menos com a medicina. Então eu era a pessoa que estava tentando frequentar cada vez mais eventos da Poli, de engenharia, da faculdade de economia, né? Da ECA, não. Da ECA também, todos. Eu sempre amei. Uma das coisas que mais me doeu, e esse é um outro tipo de problema da sociedade, tá? Eu acho que hoje a gente, eu não quero entrar muito nisso, mas é uma boa pauta pra gente conversar um dia também. A gente é feito para caixinhas. A sociedade opera em caixas. E essa é a tese, inclusive, contra a qual eu abri a empresa. Eu não conseguia me ver fazendo só medicina. Eu ia me matar. Essa é a verdade. Eu não conseguia pertencer a um lugar onde eu fosse só médico. Porque a minha vida inteira, inclusive durante o ensino médio, eu era estimulado pluralmente por tudo. Eu adorava física, eu adorava química, eu adorava história, eu adorava filosofia, artes, música, E agora dança. eu tenho que abrir mão disso tudo para ser uma única coisa, né? Exatamente. E é uma coisa que vai durar muito mais tempo do que o meu ensino médio. É o resto da minha vida. E é um label, né? É uma espécie de etiqueta que você ganha, você é reconhecido, cobrado, remunerado, acreditado e até conectado com outras pessoas por meio dessa sua etiqueta. Então as pessoas me perguntam hoje o que eu sou, eu digo, eu trabalho com inovação, mas não chego dizendo que eu sou médico. Né? Não chego dizendo, porque isso já cria um certo estereótipo, um padrão ali. E quando eu comecei a faculdade de medicina, eu me senti, eu acho que talvez seja errado falar isso, mas eu me senti uma pessoa burra. Muito precocemente eu achei que eu tava ficando mais burro. Porque eu só tinha que decorar aquelas milhares de tabelas e remédios e diagnósticos e sintomas. E não tirando... anatomia, zica, né? Exato, e não tirando a luz da medicina. Extremamente complexo, difícil, tenho um amor absurdo pela profissão. Mas toda aquela diversidade de modelos mentais, né, de contato com história. Poxa, você falando ali dos godos, dos visigodos, dos otomanos, falando de história, recobrando. Aquilo me faltava muito. E eu percebi que eu tinha que escapar daquilo. Então, quando eu estava vivendo só para a faculdade, eu fui muito infeliz. Quando a faculdade se tornou um pedaço da minha vida entre vários outros, eu comecei a ser mais feliz. E foi nessa história que um dia, eu participando do núcleo de empreendedorismo da USP, eu conheci um grande mentor da minha vida, que até hoje é um grande amigo meu, né? Que é, enfim, é um dos fundadores da Tectile, né? O sócio fundador da Tectile, que é um consultoria de tecnologia, um cara excepcional. E que... Quando a gente se conheceu, foi muito rápido para ele identificar as minhas dores e ele me propôs soluções para elas. Aquela inquietude que eu estava sentindo, que ao mesmo tempo... eu gosto muito de uma frase da Bill e Melinda Gates, né? Da fundação, que é: nós somos otimistas, porém impacientes. Então, até essa questão, sim, da idade, né? Do estágio que eu estava, até hormonal, que eu queria fazer alguma coisa, queria me tracionar mais, eu me sentia pouco realizado e ao mesmo tempo tinha muita energia para realizar isso. Ele conseguiu me mostrar como eu poderia aplicar isso de uma maneira inteligente. Quantos anos tinha esse seu mentor? Bem mais velho. Acho que o Ed tava com mais de 40 nessa época. Não, mais de 40. Tá aí, cara, né? Super. E era super legal, porque ele era meu melhor amigo, ele era muito mais velho que eu. Eu não conseguia ter o rapó, a empatia que eu tinha por qualquer amigo meu como eu tinha por ele. Ao mesmo tempo, o meu outro melhor amigo é um moleque que entrou com 15 anos em medicina, um gênio, que travou a faculdade para fazer física quântica em Yale. Caraca. Então, assim, em Singapura. Então, sabe, pra mostrar que não existe idade mesmo. Um escritor famoso, gaúcho, faleceu há pouco tempo, e eu não consigo lembrar o nome dele. Ele se formou em medicina e ele seguiu a linha de escritor e virou Academia Brasileira de Letras e tudo. Guimarães Rosa era médico, né? Se não for memória. Eu não tenho certeza. Esse agora, recente, ele faleceu coisa de 5 anos. Me fugiu o nome, ele tinha essa mesma experiência, essa mesma ideia sua, assim, de que a medicina, apesar de tudo, era pouco, assim, de alguma maneira te prendia. E você estava vivendo medicina na USP, Exato. Né? Onde você... Era um ambiente muito profícuo, né? Olhando pra isso. Mas eu acho ela um pouco enclausurante, assim. Para essas pessoas que têm uma veia mais polímata, eu acho que o humano naturalmente é mais polímata. Eu tenho uma tese ontológica que eu gosto muito de acreditar, é que, ainda mais com o desenvolvimento assustador que a gente está vendo da inteligência artificial, o lugar que é reservado a
idiosincrasia, genialidade humana é o da criatividade e da conectividade. Então, a grande área onde a nossa mente prospera é conectando assuntos diversos. E cada vez mais a gente vem vivendo o super especialismo. Tem duas recomendações que eu faço. Um é o Naval, ele tem um podcast muito bom, mas ele tem um livro chamado Almanac do Naval, é um investidor de Venture Capital, mas é genial, ele fala muito sobre isso. E o outro é um livro chamado Range, Por que Generalistas Triunfam em um Mundo de Especialistas. E essas foram as teses unitivas que eu comecei a beber dessa fonte, junto com toda essa catálise que o meu mentor fez em mim, que me provocaram a abertura da empresa. Teve um tempo ali que... Fred, hoje com o GPT-3, cara... É absurdo aquilo. Que o redator... Não precisa mais, cara. Não precisa. E nem ilustrador, né? Ilustrador também não, lá, cara. Você fala pra ele lá, me põe na capa do disco do Led Zeppelin. É mesmo. Sai na hora, cara. Ele faz na hora. Então, cara, mais uma vez, o especialista, o isolado. Exato. Não rola, cara. É conexão. Exato. A pegada do ser humano. Você vê hoje médico que sabe operar a ponta do dedinho, mas você pergunta pra ele como prescrever um remédio pra gripe, ele não sabe. Né? Porque ele se super especializa. O Salib, que o Fred também conhece, José Salib, ele disse que essa inteligência artificial nível hard agora e tudo mais, tá aí. Mas o mais difícil continua. Eles respondem praticamente tudo. Mas o mais difícil ainda continua, que é saber fazer a melhor pergunta. Né? Concordo. E aí fala muito... é onde o Salib disse isso para nós, inclusive. É onde tem um lugar aí, né? Toda essa tecnologia, toda essa necessidade de conexão, toda essa necessidade de ouvir as pessoas, de participar. Pessoas. Né? Pessoas, experiências, idades... Conexões. O Eric Topol fala muito disso, tá ali o livro dele. Tem um livro chamado Deep Medicine, que ele tem uma discussão muito boa sobre isso na saúde. Que no final o que a tecnologia está fazendo é nos permitindo espaço para sermos como a gente começou. Duas pessoas olhando nos olhos umas às outras e realmente interagindo como humanos. Para dar tempo de fazer isso, para valorizar isto. Né? Exatamente. Porque senão o máximo que você vai conseguir como médico... Uma medicina avançada é saber por que a pessoa está morrendo, né? Ou por que a pessoa morreu. Mas você concorda que por mau uso, ou talvez por mal interpretação, a tecnologia está afastando as gerações? Concordo, número, gênero e grau. A questão da tela, né, as interfaces comunicacionais digitais, elas são um grande enabler, no sentido que elas garantem virtualidade, elas garantem... a possibilidade de pessoas com necessidades especiais fazerem coisas que jamais elas fariam, mas ao mesmo tempo elas impedem isso aqui. Né? E isso é extremamente perigoso. Agora no Uber mesmo, vindo pra cá, eu fiquei pensando, nossa, se fosse online eu já tava aqui, né? E eu pensando, nossa, mas não, é muito legal poder olhar, falar com as pessoas como eu tô falando aqui com vocês. As pessoas estão com fobia social, e a pandemia só piorou. A pandemia fez uma catálise de 1000 vezes nesse efeito. 10.000 vezes. Tem dados que mostram que a gente retrocedeu mais de 50 anos em termos de desenvolvimento socioeconômico em 3 anos de pandemia. É absurdo, gente. E a gente não tem bons prognósticos em relação a como isso não vai ser algo frequente na história da humanidade agora. Então é muito perigoso. Bom, e como é que você conseguiu cultivar a amizade e a integração com um cara muito mais velho que você, a ponto de ele ser seu melhor amigo, seu mentor? Ao que você julga essa sua... Acho que tem duas coisas, assim. Eu sempre fui uma pessoa, desde pequeno todo mundo me chamava de velho. Desde muito cedo. As pessoas falavam que eu era uma criança que convivia com pessoas mais velhas, falava com uma pessoa mais adulta. Então, muito precocemente, eu tive mais afinidade com pessoas que me ensinavam mais. Olha aí. Então, eu sempre valorizei muito a experiência das pessoas mais velhas, porque eu sempre as vi como um portal para o meu ensino. Eu sempre me colocava nessa posição de humildade e falava, olha, tem uma variável aqui que é impossível mexer, chamada tempo. A coisa mais democrática que existe para qualquer humano chama-se o fato de todo mundo ter 24 horas por dia. E você teve mais opcionalidades de 24 horas em dias do que eu. Então, certamente, você aprendeu mais do que eu. Pelo menos, provavelmente, você aprendeu mais do que eu. E aí eu sempre perguntava, né? Enfim. E muito cedo, ele também vem de uma tese muito forte de que jovens podem mudar o mundo, e ele sempre trabalhou muito com jovens, né? A primeira empresa dele chamava Índigo, exatamente por causa das crianças Índigo, né? A minha também chama Índigo, mas, enfim, um pouco por causa disso e um pouco por causa de um conceito de economia que depois eu posso falar um pouco mais o que significa. Mas sempre existiu essa tese entre a gente, de que a idade é só um número.
Tanto que o primeiro presente que ele me deu foi um computador, né? Na época, enfim, meu computador parecia uma espaçonave, e a espaçonave quebrada, né? Gigantesca, um trambolhão. E aí tinha escrito no computador, Age is just a number. E foi uma coisa que me marca muito até hoje. Ó, não é de brincadeira não, mas se eu abrir aqui meu celular pra vocês, ó, provavelmente papel de parede vai estar escrito Age is just a number. Não é mentira minha. E não foi porque eu vim aqui hoje. Caraca. Então você vê que eu realmente sou um bom candidato pro podcast. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uns caras aí, e eu vou citar nomes, porque se você não gostar, você vem aqui conversar com a gente, não é, Renato? Então, o Pondé, por exemplo, que fala que essa geração nova é ridícula. Pô, Pondé, para com isso, velho. Vem aqui provar pra gente que essa geração é ridícula. Tá o convite, né? Tá aqui o convite. E o Karnal, ele fala o seguinte, que a ignorância é uma bênção. Porque os ignorantes são capazes de fazer relacionamento. E os inteligentes tendem a ficar isolados. E você é um cara super inteligente e super social. Então, o que você acha dessa fala do Karnal? Acho que são, enfim, eles como filósofos, certamente começariam o discurso como eu vou começar agora. Assim, tem que ter não contexto, fode, velho. Então, mas assim, eu acho que de uma maneira muito pragmática uma resposta é que elas às vezes são verdade, mas muitas vezes não são, tá? Eu acho que assim, primeiro essa questão da inteligência versus sociabilidade, de fato existe uma correlação científica, né? Uma correlação estatística mesmo em pessoas que têm um QI mais elevado. De novo, não estou falando aqui que inteligência necessariamente tem por proxy o QI, isso é uma das maneiras de se visualizar isso. Mas existe uma incidência maior de doença mental, né, de, enfim, neurotipia. Então, são pessoas que podem ter um embotamento social por características biológicas até. Fora que chega um ponto em que essas pessoas elas podem se dar um pouco mais ao individualismo, né, a um fechamento em relação ao mundo externo, porque elas são mais obsessivas em relação ao que elas querem. São pessoas que têm um overexcitability muitas vezes, né? Gênios são pessoas que, por exemplo, muito facilmente ficam semanas afinco olhando um livro e aprendendo tudo que tem para aquilo. Então isso dificulta a sociabilidade. São pessoas que elas acabam processando o mundo e a realidade de uma forma um pouco diferente. Isso é de fato verdade. Mas ao mesmo tempo, pessoas que ganham inteligência em seu sentido lato, elas também aprendem a se relacionar melhor com as outras. Pois é. Uma das primeiras coisas que eu comecei a estudar foi programação neurolinguística. E o meu principal objetivo com programação neurolinguística era melhorar a minha empatia com as outras pessoas. A minha jornada de ganho de conhecimento, ela me tornou alguém muito mais humano e não menos. Hoje eu me vejo como uma pessoa mais mística, mais espiritualizada e mais sociável, que é totalmente a antítese do que se pensa em alguém que está ganhando cognição. Se é que eu ganhei, né? Tomara que eu tenha ganhado. Mas é que, de novo, assim, hoje eu me dou muito mais espiritualidade do que eu me dava quando eu era pequeno. Que eu era uma pessoa mais agnóstica ateia. Que também é uma certa antítese. Então, acho que existe um modelo mental para responder isso que é parecido com a tese de pessoas que vão ficando mais próximas do conhecimento, enfim, de ganhar robustez no conhecimento, e mesmo assim se tornam mais religiosas. Um Newton, por exemplo. Né? Um Einstein, por exemplo. Um Einstein, por exemplo. Então, eu acho que é a mesma coisa. Tem pessoas extremamente inteligentes que se tornam mais sociáveis. Por exemplo, pessoas muito inteligentes não sabem se comunicar, não sabem dar aula. Pô, olha o Richard Feynman. Sabe? Um cara que era genial como professor. Então, eu acho que existem exceções pra tudo, qualquer generalização vai estar sempre errada. Os caras falam, porra, o Steve Jobs é um cara extremamente arrogante. Como? Se ele valorizava tanto o cliente? Exato. Porque o produto do cara até hoje o que tem de melhor, cara. Um cara desse não é arrogante. Exato, o Jobs era uma pessoa difícil, né? Difícil de Mas lidar, assim, cara. Isso não quer dizer que ele era necessariamente pessoa arrogante. Talvez ele fosse muito mais... Dos sábios, dos grandes sábios do judaísmo, é dito... Não exatamente assim, mas quando se fala em inteligência, inteligente é aquele que aprende tudo com qualquer um. Exato, concordo. E com qualquer um tem a ver você ser sociável, né? Senão você não aprende. Né? Exatamente. E aí você tem, numa das suas escritas, que você acredita que as soluções, muitas vezes, para os problemas dos seus clientes, você encontra com aquelas pessoas que criaram soluções, né? Independente disso, eu não estava pensando nisso de alguma maneira. Lá no espacinho delas, elas criaram soluções. Eu quero conversar com essa pessoa. Eu tenho um grande amigo que é da área de gastronomia, o Delmas, que ele fala, as receitas da mamãe, da vovó, são as melhores, só que você não consegue copiar nunca aquilo. E você tem um olhar com toda essa tecnologia,
eu vi lá alguns cases que você tem, com todos, tem esse olhar que fala, eu preciso falar com as pessoas que sentiram isso. São os usuários que sabem dar a melhor solução, ou que podem dar a melhor solução para aquilo que você está fazendo de melhorias, quando você pensa em melhorias, enfim, né? Isso não tem como acontecer se não for de uma maneira sociável. E não tem como você querer ser sociável de uma forma inteligente e abrir mão das pessoas que têm mais tempo na vida. Com certeza. As pessoas que chegaram primeiro sabem mais que você que... Com certeza. Isso o mundo corporativo olha para as pessoas de barba branca aqui, de cabelo branco e fala, não quero. Ainda digo mais, diferente de outras linhas de conteúdo técnico, por exemplo, talvez programação seja algo que existam até argumentos favoráveis a gerações mais novas serem melhores. Porque foram digital natives, né? Pessoas que já nasceram imersas na tecnologia. Mas quando a gente olha para gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, a probabilidade de uma pessoa mais velha ser melhor é muito mais alta, porque tá aí uma coisa que todo mundo faz todo dia. E por que Então aquelas 24 horas de opcionalidade são mais verídicas aqui. E por que eu descarto dessas pessoas? Olha, eu acho que existem algumas... Bom, é extremamente complexo responder isso, mas assim, eu acho que existe uma percepção, e até falando por que na minha empresa hoje não tem muitas pessoas mais velhas, né? Não Fazendo tem, um pouco não da tem, minha... não. Hoje não. Hoje não. Falando um pouco da minha meia-culpa. Quando a gente fala de média lá startup... tá quanto lá de idade lá, se fosse pegar hoje? acho que deve estar uns 28, 30. 28. E aí a gente pega assim, por quê, né? A gente já teve experiência de trabalhar com pessoas muito mais velhas. Mas uma coisa que era muito difícil da gente equiparar é que quando você vive nesse mundo de startup, não é um CLT, né? Não é como, não existe aquele horário certinho e tudo mais. E muitas vezes as pessoas mais velhas, elas já têm família, elas já têm outras prioridades na vida, que não é só o trabalho. Elas já têm uma complexidade muito maior. Isso é um asset muito importante, porque isso dá visão da experiência. Então, por exemplo, para cargos de gestão, elas são muito mais relevantes. Mas para uma empresa que é sem gestão, sem RH, todo mundo é autogestão, horizontal, não tem chefe de ninguém, e tá todo mundo na pegada de madrugar para entregar as coisas todo santo dia, né? Porque tá jovem, quer, sabe? Ou estaria ali, ou estaria num bar enchendo a cara, mas definitivamente não estaria em casa com a família. Isso pode causar uma certa... um distanciamento que progressivamente pode se tornar um abismo. Então eu vejo isso com muita criticidade. É um dos pontos que eu reconheço que é um problema, que eu preciso endereçar e melhorar. É até bom que a gente está conversando isso hoje, porque eu acredito muito na tese que você falou da diversidade. Hoje eu tenho diversidade de gênero na empresa muito importante. Hoje eu tenho diversidade social, socioeconômica muito importante na empresa. Hoje eu tenho diversidade de neurotipos. Eu tenho muitas pessoas neuroatípicas e eu visto muita camisa da neurotipia. Até como pessoal neurotípico. Legal. Então, uma das teses que eu preciso trabalhar mais é essa, diversidade etária. Né? E a diversidade econômica, como que é que rola com você lá? A gente tem pessoas que são realmente de baixa renda, pessoas que são a primeira geração, por exemplo, da família a fazer um ensino superior. Mas você abriu um espaço, tipo Não, cotas? Nunca. Como que é isso? Porque... 100% mérito. 100% mérito. Como qualquer outra contratação da Índio. Eu nunca priorizei nada para poder... A diversidade que você considera... A diversidade, ela acontece na hora que está rolando... que você está recrutando, ali, selecionando... Não, essa é uma boa pergunta. Sabe o que eu faço para poder ter uma empresa diversa? Nada. E essa é a magia da coisa. Eu não forço. Eu não ponho a placa no banheiro. Eu não ponho isso aqui é para homem, isso aqui é para mulher. Isso aqui é para quem quiser fazer xixi. Se você tem um órgão sexual, 2, é hermafrodita, um alienígena, avatar, é azul, eu não ligo, é para fazer xixi. Show, cara. Então, essa é a maneira como eu aproximo esse problema. Né? Mas é óbvio que isso é uma visão preliminar que está funcionando agora. Talvez no futuro da empresa eu precise ter políticas afirmativas, sim, para aumentar a diversidade da empresa. Pode ser. Mas hoje, a minha solução para ter uma empresa diversa é não olhar para a diversidade. E saber conviver quando ela passa a existir. Porque senão não tem inclusão, né? Exato. Então assim, poxa, eu tô entrevistando uma pessoa. Poxa, ela é gay. Que legal. Assim, pra mim você coda bem? Não, beleza, que legal. Tipo, eu não vou lhe contratar porque você é ou porque você não é. Jamais. Isso é ridículo. Eu disse eu não me lembro qual que eu falei, parece que esses preconceitos, a pessoa, é meio que foda-se assim, sabe, velho? Eu tô afim de ter. Não é que eu não sei, não tem ignorância, não tem falta de luz, ou falta de clareza sobre esse aspecto. Eu simplesmente tô afim de ter. Eu simplesmente tô afim de ter preconceito sobre as mulheres, sobre... Mas é isso triste. Que, o Fred tá dizendo, cara, tá faltando largar a mão de dar força. Muita caixinha que a gente põe, muita caixinha, cara. Porra, para com essa porra dessa caixinha. Né? Então, foi o que a OMS demorou muito para reconhecer que
o homossexualismo não é uma doença. Isso é ridículo também. Né? É uma tristeza a Mas gente já ter considerado. o jeito que foi feito esse reconhecimento foi lindo. Por quê? Eles atestaram que não é que é normal, porque sempre teve. Sempre existiu e sempre vai existir. É Então normal, gente. é pelo amor de Deus. normal. Ora. É. Ou seja, vamos não fazer nada porque sempre foi assim. Então vamos apenas deixar rolar. O risco de atrapalhar é zero, né? Quando você não faz nada. Pra mim até caixinhas. chega a ser. Eu chego a ter ojeriza só de ter que chegar a discutir isso. Porque pra mim é que nem você discutir, poxa, meu olho é verde. Não gosto de pessoas que têm olho verde. Cara, pra mim é literalmente a mesma coisa. Sabe, se você é da Umbanda, se você é homossexual, se você, é hermafrodita, eu realmente acho que isso são uma característica sua. A gente precisa de parar de se importar com a vida dos outros, sabe? Mas quando você tem uma empresa que você dá muito valor a perceber no outro, a solução que o outro trouxe, a buscar... Você tá falando de uma visão que tem a ver... Uma visão que tem muito mais a ver com o que se ouve, não com o que se vê, né? É isso. É saber ouvir. Isso. E saber ouvir não tem nada a ver com quem manja pra cacete de tecnologia. Tem. E aí, então... E mesmo assim você não tem pessoas com uma idade avançada. Que, teoricamente, num grande número, talvez assim, mas as pessoas aprendem a ouvir. A experiência, uma das características da experiência é saber ouvir, porque já passou por aquilo de alguma maneira, né? Mas a gente tem um hack pra isso. A gente tem um hack que é o seguinte. A escola primária da empresa é design. A gente é uma empresa de tecnologia, mas a escola primária é design. Porque a gente não se posiciona como uma software house no mercado. A gente não cria código. A gente cria produtos de sucesso. E cria produtos de sucesso a partir do ponto de vista crítico. A gente não faz coisa bonita, nem coisa pra inglês. A gente faz coisa que funciona. E não pra uma, mas pra todo o ecossistema de stakeholders deles. Né? E a gente faz isso como a builder, né, como a consultoria, ou até para os nossos próprios produtos. Então, muito precocemente, a gente teve que abrir o leque em relação a design thinking. E pensar que não é só criar empatia pelo usuário, e criando empatia pelo Alberto, eu vou conseguir fazer uma coisa boa pra ele. Isso é uma arrogância que todo mercado tem. Todo o mercado tem essa arrogância. E uma arrogância que eu acho errada, ridícula. E quando eu fui pra MIT, eu aprendi uma coisa muito interessante lá. Que talvez tenha sido essa até alguma das coisas que você estava lendo em relação a Índigo, né? Uma das metodologias que a gente combina ao design thinking é a inovação de usuário. User Innovation. E a ideia do professor Eric von Hippel, que, enfim, um senhor de idade também, que me deu aula, muito idoso e genial, era de que talvez o que eu devesse fazer, sair um pouco da minha cadeira de designer, e eu sou o dono da solução, você é o dono do problema, eu entendo de você, tenho empatia por você, no Discover de um mês que eu fiz, pô, colei os post-its na parede, desenhei uma persona, sou entendido, isso é ridículo, mas é assim que todas as consultorias do mercado atuam, né, engraçado. No lugar de fazer isso... É mesmo. No lugar de fazer isso... É uma arrogância isso, né? Arrogância, totalmente arrogante. No lugar de fazer isso, porque eu não me permito a chance de estar totalmente errado sobre o Alberto, e eu tento ajudá-lo a criar a própria solução dele. Mas ele é o designer. E esse paradigma é uma inflexão, não só do ponto de vista pragmático das ferramentas que você usa, mas sobretudo uma inflexão do ponto de vista filosófico ontológico. Como você muda a maneira de pensar a resolução de problemas. O empreendedorismo até. E isso é muito poderoso. Então hoje, se eu fosse fazer um projeto que precisa de pessoas como o Alberto, eu vou chamar o Alberto para fazer. E a capacidade e a humildade de conseguir colocar o Alberto dentro de um fluxo em que ele vai ser designer da própria solução é a magia do User Innovation. Tá? Inclusive, para quem estiver interessado, a gente está abrindo a primeira turma desse curso agora. É um curso que a gente já dá há muito tempo para Danone, para outras empresas, assim, para Abbott. Ou seja, agora... você não faz a solução para o teu cliente, você ajuda o teu cliente a criar a solução. A encontrar a solução que está lá com ele. Exatamente. E aí, uma vez que eu entendo como essa pessoa resolve o problema dela, porque ela entende mais dela do que eu entendo dela, com certeza, ela convive um pouquinho mais tempo do que eu com ele mesmo, né? A gente lapida isso em vias da produtização. Mas é diferente lapidar em vias da produtização do que desenvolver como produto. Entendi. O Design Sprint ele está dentro do... Isso é uma ótima pergunta. O Design Sprint ele não é uma metodologia
ideativa, ele é um framework. Então, na verdade, assim, como que eu organizo em atividades e ponho um cronograma para isso? É um Aí o design método. sprint. É um método. Então, o design sprint pode ser aplicado para design thinking, para biodesign, que é uma metodologia específica para a área da saúde, principalmente para biotech, para user innovation, que é essa que a gente está conversando aqui, que é inovação de usuário. E, gente, assim, o que é massa da inovação com o usuário? Ela também é muito mais barata. Design, ao contrário do que as pessoas pensam, não é fazer coisas bonitas, né? Design é literalmente você pensar. É uma disciplina dedicada ao pensamento humano. É como a filosofia. A diferença é que o design ele está preocupado em, de alguma forma, endereçar circuitos, modelos, ferramentas para você transformar as coisas de um ponto A para um ponto B. Para que exista tráfego daquela ideia, para aquela necessidade. Exatamente. A da flow. Da né? flow, Enquanto a filosofia, muitas vezes, ela vai ficar só orbitando naquilo que alguns dois falaram, da pergunta. Né? O design está muito importado com a resposta. Aham. Então, o design, ele é uma pessoa que, antes de mais nada, por isso que eu acho que o design ele é uma disciplina muito natural para o empreendedor. Mas agora, como médico formado, né? Legal. Você está médico formado, Finalmente. e médico é uma daquelas profissões que você não recebe um diploma, você recebe um cajado. É uma profissão bíblica, inclusive. Né? Então é um cajado, é um sacerdote, né? É o que dizem. Ele fala se você tá bem ou não, se você vai viver ou não. Ele não, os médicos, né? Bota fora dessa aí. Mas e aí, cara? E você formado como médico e dono da tua empresa, você ainda hoje sofre de etarismo? Olha, sim. Hoje a Índigo sou eu e um sócio, né? O Fernando, ele é o CTO da empresa, assim, um cara, que também é super jovem, high achiever muito cedo. Ele é um cara que me ensina muito, inclusive por ser mais experiente do que eu. E a gente ainda sofre isso, mas aí vem aquele como eu comecei com o meu disclaimer, né? Como a gente usa isso como uma força hoje, sabe? Quando as pessoas olham pra gente, é difícil elas terem credibilidade. Tanto que, se eu fosse ser sincero com vocês, tudo que a gente tem de projeto até hoje foram indicações. E o fato de só termos projetos de indicações, você sabe muito bem disso, a gente conversou muito sobre o comercial da Índigo no passado, explica um pouco desse preconceito. Não chegam leads frios pra gente, chega um lead assim, esse pessoal muito quente. É muito bom, já fizeram projeto pra mim, eu conheço eles, confia neles. Tem de uma galera ali, né? Exatamente. Você tem que ter um... Tem que ter um carimbo, entendeu? Então hoje mais ou menos aquele certificado de maturidade lá. É mais ou menos certificado de maturidade. Só que esse do carimbo funciona, o certificado de maturidade não funciona. Não funciona. mas eu tenho. E aí, o que é engraçado, né? Assim, quando a gente começa a ver como essas pessoas hoje olham a gente demorou, foi 5 anos de empresa, mas hoje as pessoas confiam na gente. Hoje a gente tem uma marca que é acreditada no mercado, a gente trabalha C-level, internacional. Mas o que eu tive que sofrer para construir isso? Mas como você acha que acontece? Assim, quando você é olhado por alguém mais velho, e aí para esse alguém vai ter que encontrar em você confiança ali para poder. Olha, fala, esse moleque do caralho, ele não arrumou nem a cama antes de sair de casa. Como é que quebra esse gelo? Não, imagina assim, você acha, aí existe uma questão da oportunidade. É porque ele é novo, mas ele é bom pra cacete. Mas tem sempre. Ele até, apesar dele ser novo, né? Tem. Mas e o contrário? Você chega. Aí você é o. Nós invertemos. Você é novo olhando para o mais velho. Esse preconceito, você acha que é igual? Não, porque o meu default é já imaginar que vocês têm a me ensinar, entendeu? Eu acho que é estranho eu ensinar pra vocês alguma coisa. Isso é mais. É menos provável em seu sentido. Mais simples da palavra, entendeu? Mas essa é a tua visão, né? Porque você sim, você fora da curva. Você tá perguntando de mim. Certo. Mas eu acho que, agora me colocando como um terceiro, né? Fazendo um papel aqui de um outsider, assim. Eu acho que o que a pessoa vê em mim é falta de experiência. E o que ela vê numa pessoa mais velha, escutando os preconceitos, e aí talvez até reverberando uma mensagem dos outros, não minha, né? É que as pessoas mais velhas, talvez elas estejam noutra fase da vida. Uma fase que elas estão menos afeitas a trabalhar muito, que elas talvez tenham menos energia, entendeu? É isso que a gente escuta. É que nem o pessoal que fala umas coisas ridículas, do tipo, a mulher pode engravidar, né? E aí fala que não vai contratar. Gente, isso deveria ser crime, sabe? A pessoa deveria ser presa por falar esse tipo de coisa. Isso é absurdo. Mas ninguém fala nisso, é um assunto totalmente velado, né? Eu falo que tem muita gente que conversa disso e eu acho que a gente precisa mudar mas essa assim, cabeça. Você não vai chegar um RH e dizer, olha, nós não vamos contratar porque você corre risco de engravidar. Rapaz, eu acho que fala. Eu já vi gente falando isso. Não, pode ser que exista, mas assim, no geral é muito velado. É velado. Fala que a empresa decidiu por outro. Sim, Mas é óbvio. A volta da licença maternidade e você tá demitida. Poxa, sabe? Quantas vezes a gente não escuta isso? Mas enfim, eu acho que, só respondendo pragmaticamente, pra também fazer uma síntese disso, falo demais.
Hoje, eu sinto que quando as pessoas olham pra mim, o default é demérito. Demérito. Né? Mas no momento em que eu começo a falar, elas começam a ver as coisas que a gente já fez como empresa, e que elas conhecem a infraestrutura de projetos, ideias, metodologias, a gente ganha. Meu pai sempre falou pra mim que eu sempre fui uma pessoa muito técnica. Em que ele fala que ao mesmo tempo que isso é positivo, tipo, tem coisas negativas aqui, óbvio, né? Eles falam que às vezes isso me distancia das pessoas, eu acho que eu sou um cara muito palestrinha, mas ao mesmo tempo isso é a única coisa que me dá credibilidade. É a única coisa que me dá credibilidade. Porque por ter sempre ter sido alguém muito técnico, eu sempre trago uma referência pro que eu tô dizendo. Você não precisa confiar na minha opinião. Porque eu sou muito jovem pra ter opinião. Entende como as pessoas veem? Mas eu não sou jovem pra ter fatos. Eu não sou jovem pra argumentar por lógica. Eu não sou jovem pra estabelecer premissas e fatos baseados em coisas que eu li, a partir de pessoas que são mais experientes do que eu, entendeu? E eu acho que a hora que você chega com uma coisa boa, o mais velho tem uma capacidade, por ser até mais velho, de perceber e falar, puta, isso é do cacete. E ele tá numa linha monstruosa, essa linha. Mas assim, a capacidade do mais velho de ver o lado bom do mais novo. O mais novo não tem essa capacidade de ver do mais velho, muitas vezes, né? Eu acho que às vezes não, mas às vezes sim também. Mas eu concordo que é mais provável que o mais velho tenha, tá? Você acha que você ser médico especialista em... Nada, generalista. Não, ele deve ser... Vai fazer residência ou não? Não, chega. Não, ele tem cara de quem é especialista em... Porque ele adora arrumar pra cabeça, né, cara? É o quê? Você adora arrumar pra cabeça. Você é formado em medicina na USP e é empreendedor, tem uma empresa que traz uma... Meu, cada cliente seu é uma história, é uma vida, é uma responsabilidade. Legal. Eu vi alguns cases seu lá daquele caso da saúde da mulher que tá... isso é legal. Porra, meu, que monstro, né? É legal. Em neurologista, ele adora arrumar pra cabeça, né? Porque esse lado empreendedor... A faculdade de medicina é a base desse teu empreendedorismo hoje ou não? Não. Eu diria que não, porque o meu interesse pelo empreendedorismo ele vem muito antes e o escopo do empreendedorismo hoje vai muito além. Hoje a medicina me serve como um conhecimento técnico que eu trago para dentro do que eu faço. Então assim, a Índigo, ela tem algumas faces, né? Eu falei de uma delas, é de pessoas que não têm caixinhas. Então a única coisa que eu acho que humildemente eu consegui fazer direito até hoje na empresa, o meu único mérito que eu me dou é de ter achado pessoas incríveis, muito melhores do que eu, inclusive. Então o time da Índigo hoje é excepcional. Mas isso é o mérito, né? É o mérito. Mas foi só isso que eu fiz. Montar uma equipe Exato. É o mérito, né? Mas uma equipe extraordinária. É colmeia, não é Índigo? É Índigo Hive, olha, muito bem notado. Hoje a gente fala mais da Health, que é a área que está mais atuante no mercado, mas a gente está começando os projetos da Hive mesmo. É a ideia de colmeia, porque a gente se conecta, né? Então, tem uma frente de saúde, mas tem uma frente que a gente quer abrir para outros mercados, né? E tem uma frente de builder de produtos nossos, mas até para ter sou muito pé no chão, né? Então, assim, a gente está começando a pensar nisso agora, que a Índigo Health, que é a saúde de saúde, está muito bem estabelecida entre os nossos clientes hoje. Então agora a gente está dando um próximo passo em relação a outros horizontes. Mas uma das faces é essa, né, da neurotipia, pessoas que são totalmente diversas porque nunca se colocou diversidade como um constraint, né? Mas uma das bandeiras que a gente levanta é a da especialização em saúde, nos nossos projetos. Cara, então, e quando você começa ali mostrando uma conversa no WhatsApp, que tem lá uma questão, como é que uma mulher perguntando para outras, uma mulher... que está passando ali por um tratamento de câncer, ela está perguntando para outros como é que elas lidam com a quimioterapia. É outra mulher, outra paciente que diz, não é um médico, não é não sei o que lá, então aquilo cria uma condição. E dentro do mesmo caso você ainda tem todas as questões técnicas, ferramentas médicas. Nossa, e tudo. Esse projeto ele é lindo. Tá falando da Aurora, né? Isso mesmo. Cara, isso é muito legal. Porque olha como isso veste tudo que a gente tá conversando. Isso foi conversando com pessoas muito mais velhas. Pacientes oncológicas muito mais velhas. Que por já terem muito tempo de estrada, elas já foram mães de muitas pacientes mais novas. E essas pessoas, elas eram lead users, que nessa metodologia que eu tô comentando contigo, que a gente tá abrindo o curso agora, lead user é quem a gente quer achar. É o usuário que é capaz de criar uma solução de maneira mais competente. O seu lead é o user. Exatamente. É o lead user, é aquele usuário que se distingue dos outros, né? Quando a gente encontrou elas, a gente percebeu uma coisa. Muito mais impacto até do que o médico oncologista tinha na vida daquelas pacientes, eram as mulheres que estavam passando para elas. Olha, quando você tiver esse enjoo aí que dá na quimioterapia, usa esse chazinho aqui.
era reconfortante. O médico tinha lá o prazo, remédio, techniquez, ele não conseguia fazer o rapport genuíno. E a gente viu dados, aí pronto, então beleza, design, ciência. A gente viu dados que mostravam que pacientes oncológicas que eram navegadas por outras pacientes que já tinham passado por aquilo, elas tinham taxas de sobrevivência maiores até do que o efeito quimioterápico promovia. O que eu tô falando para você? Navegadas. Exatamente. Olha, então, que termo maravilhoso. O efeito de uma rede de anjo de suporte era maior do que de um quimioterápico algumas vezes. Então você vê... Por isso que o encantamento, quando eu li aquilo, eu falei, puta que pariu, isso aqui é... De novo, a prova de que a integração geracional tem até efeito terapêutico, cara. Super. De novo, qual que é o estereótipo da pessoa mais acalentadora? É o avô. Cara. É a avó, sabe? É verdade. Quando a gente pensa nos nossos pais. Quando eu penso na minha infância, os momentos mais calorosos que eu tinha eram com meus avós. Você tá atendendo como médico também? Não. Nada. Assim, tem alguns contatos com assistência. É que hoje é muito demandante, a empresa me demanda muito. Né? Tá. E a gente tá na fase muito legal, porque assim, aquilo que eu comentei muito com vocês, assim, por muito tempo, a gente era uma empresa que as pessoas descobriam. Nossa, que achado encontrar esses moleques, né? E hoje não, hoje a gente é uma empresa que tem uma proposta de valor não só pioneira, mas única para o mercado nacional. E a gente está internacionalizando a empresa agora, pegando os primeiros projetos dos Estados Unidos. Então, está sendo muito feliz poder prover tudo aquilo que antes era um sonho, agora está se tornando realidade. Óbvio, tem muitos desafios que a gente tem como qualquer empresa, mas o tipo de especialização que a gente criou para desenvolver tecnologia na área da saúde é algo que nenhuma outra empresa consegue fazer hoje. Com humanidade, né? Exatamente. Exato. Então, e a gente consegue fazer isso exatamente por essa humildade de trazer pessoas de diversos backgrounds. Então, assim, tem nutricionista que é designer na empresa, tem médica que é desenvolvedora. E o pessoal olhava aquilo e falava, mas que diabo é isso? Sempre que você fala que na empresa tem alguém que é designer, uma nutricionista que é designer. Designer quer dizer que ela é uma user, que ela é designer porque ela é isso. Que ela faz, inclusive, tela, que ela faz, inclusive, protótipo, que ela faz site, que ela faz landing page. Ela é designer de verdade no sentido... técnico. Ela é habilitada como designer, tem curso, tem formação, entendeu? E é nutricionista também. Então, ela tá tratando de algo que ela realmente sabe. Exatamente. Então, aí eu te pergunto, se as pessoas vão fazer um aplicativo de nutrição, tem alguém melhor que ela? Não. Bom, tem, mas... Não, eu digo assim, mas... Muito, com certeza. Mas assim, é muito improvável que uma pessoa que seja só nutricionista ou só designer consiga ir tão longe quanto ela. Sem dúvida. No núcleo da dor, né? Exatamente. E na sacada da simplicidade, né? Exatamente. Então eu, como médico, que já fui desenvolvedor de software, já trabalhei e trabalho com design até hoje, trabalhei como consultor estratégico, trabalhei com ciência de dados. Poxa, quando eu chego para olhar um projeto de tecnologia, a capacidade que eu tento levar junto com o pessoal da empresa é de alguém que consegue conectar essas coisas. Então não é só que a gente vai mais longe, é que a gente vai mais rápido e mais barato. Fred, mais fundo. Não sei se mais longe, mas... Mais fundo, concordo. E você tem vários amigos médicos, Pô, bastante. E os caras, eles reclamam com você que, porra, o paciente me acha muito novo, tem esse etarismo médico. Super! Esse doutor é muito novinho, eu vou no outro ali. Isso acontece demais, velho. Demais. E como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que... O paciente tem razão ou não tem? Eu acho que em partes, hein? É? Às vezes tem. Eu acho que sim. Porque a experiência... Olha, meu avô, ele faz um diagnóstico de um Crohn, por exemplo, em 5 minutos. Eu vou demorar uma hora, entendeu? Porque meu avô já viu muitas vezes aquilo. Meu avô fala que pela maneira de andar de um paciente, ele sabe qual a doença que ele tem. Meu avô tá, 70 anos sendo médico. Então isso é coisa que a gente precisa valorizar, né? É um ofício artesanal. A pincelada dele, né, é muito mais precisa do que a minha. Eu ainda tô em fine tuning das minhas... Eu ainda tô, de alguma forma, equalizando as minhas habilidades. Essas pessoas mais velhas, elas têm uma capacidade ímpar para esse tipo de coisa, né? Por já terem repetido muito. O que eu não acho tão verdade para empreendedorismo necessariamente. Por quê? Porque é sobre resolver problemas. E às vezes a diversidade de background, até o fato de você olhar como uma pessoa mais naive, o problema pode ser uma maneira de você resolver diferente daquela que já olha de uma maneira mais viciada. Claro. Então, tem prós e contras, mas quando a gente está falando de especialidades técnicas, como, poxa, reconhecer um padrão, sei lá, jogar xadrez, é óbvio que a pessoa que está fazendo mais tempo aquilo vai ser muito melhor do que quem está mais jovem. Assim, não tem muito o que discutir aqui, que médicos mais velhos, eles vão acrescentar muito mais. Quais são as coisas que podem acontecer que vão contra isso? Desatualização, terem se formado em uma medicina que já não é mais a de hoje,
menos contato com tecnologia. Então acho que assim, a gente precisa olhar para essas pessoas mais velhas também como alguém que a gente pode empoderar para serem ainda melhores, com certeza. Mas o default delas é ganhar em muitos aspectos. Isso é legal também pra gente não criar babaquice, que não ter preconceito também é se jogar numa roubada. Exato. Né? Mais velho é bom. Ele é novinho, mas ele sabe, se ele tá aí, a gente é facultado também a gente ter os nossos cuidados, os nossos conceitos. Concordo. Né? Então, tem momento para tudo, tem o lugar certo das coisas acontecerem. Concordo. Né? Então, não é dizer assim, não ter preconceito, é você também aceitar as coisas de qualquer jeito, não é disso que nós estamos falando. Eu acho que a moral da história, Alberto, é aquilo que você falou lá no começo, quando você estava comentando no banheiro, né? Eu acho que essa talvez seja a mensagem mais emblemática do papo que a gente tem aqui hoje. É que apesar de existirem prós e contras para cada lado, e a gente poder falar milhares de coisas incríveis que só as pessoas mais velhas vão ter, e a gente também poder falar milhares de coisas incríveis que só os mais jovens vão ter, no final do dia o que mais importa é você enxergar as pessoas como pessoas, independente de qualquer etiqueta, semblante. A gente não tá falando pra olhe, pessoas mais velhas são melhores, ou pessoas mais jovens são... Não. A gente tá falando que são pessoas como qualquer uma. E que elas deveriam ser contratadas e acreditadas como aquelas que estão no between, as adultas, entendeu? Acho que essa é a maior mensagem. E aí quando você começa a olhar as pessoas como elas são enquanto pessoas e não nas etiquetas, nos brands que elas podem ter, aí a gente pode levar em consideração aspectos que esses sim, eu acho que são relevantes. Como, por exemplo, um fato profissional da saúde. Estudo. A carga de estudo que um médico tem no dia a dia dele é um proxy muito relevante sobre a qualidade de prestação de serviço médico que ele tem. Uma pessoa que não estuda, não se atualiza, provavelmente vai ficar defasada. Isso é um fato, é uma variável objetiva, né? Então, por exemplo, estudo eu acho que é uma variável que qualifica bem um profissional de saúde. Como horas de voo qualifica um comandante. Perfeitamente, exatamente. Né? Ou tempo de atendimento, enfim, mas vocês percebem que quando a gente para de ficar no é velho, é novo, a gente pode... O empreendedorismo foge disso. A gente fala do empreendedorismo sendo... Empreendedorismo é atitude. Concordo. E aí não tem... Ele não tem do acúmulo. A experiência sempre vai te ajudar. Mas o empreendedorismo ele pode viver muito bem do seu dinamismo, mais do que da sua experiência. Eu tenho um cliente que ele foi dar uma palestra em Harvard, e ele, quando estava lá, enfim, várias pessoas de grandes universidades, ele falou que fez a universidade do TBDC EF, alguma coisa assim. TBDC EF, um nome que ele inventou. E aí eu pensei, nossa, mas que faculdade é essa, né? Ele falou, tira a bunda da cadeira e faz. Essa é a faculdade dele. Ser, né? O TBC. Tira a bunda da cadeira e faz. Né? E é um cara incrível. Inclusive, esse é um cliente mais velho também. Um cliente que tem uma história belíssima e um grande amigo meu hoje também. Mais velho o quê? 40? Não, tem mais de 60. Olha aí, cara, né? Show. Mais de 60. E é um cara assim... Inclusive, adoraria vir aqui falar com vocês um dia. É um grande empreendedor, um cara que vende água de coco em Dubai, tem uma startup de odontologia, já vendeu empresa para empresa grande, um cara trabalha no Instituto Ayrton Senna, muita coisa assim. Realizador master. E um gentleman, um cara excepcional também. Ô Fred, e quando é que você sente mais saudade de um cara mais experiente na tua empresa? Qual é o momento que dá saudade? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é nesse aconselhamento, sabe? Acho que assim, aí é um ponto que os mais jovens se lascam mesmo, né? Desculpa o palavrão, mas é difícil você imaginar um advisory board de pessoas muito jovens. É difícil imaginar um advisory board até de adultos, normalmente são realmente pessoas idosas, né? Então hoje a minha visão de advisory board realmente é muito de pessoas mais velhas, porque eu acredito que elas não só me abrem mais portas, como elas também me trazem uma visão muito mais madura dos problemas que eu tô municiando eles de premissas, entendeu? Então eu acho que essa posição de conselheiro é uma das posições que mais me falta, me carece. A gente tá assistindo aí um show e perigosamente, na minha opinião, como administrador de empresa, né, que é uma classe super desvalorizada, precisamos trazer o pessoal do CRA aqui para conversar também, né, porque se não está no Código Civil que a administração temerária é crime, toda empresa deveria ter a sua administração validada por um administrador. Não é? Ora, se tem que ser por um contador, um balanço, então a administração de uma empresa tem que ter uma assinatura de um administrador. E a gente está vendo o pessoal de startup achar normal que a startup não dura, achar normal mandar 10 mil embora. E os caras estão começando a criar modelos de gestão tipo MVP,
que é a melhor versão do produto. E quando isso não é aceito pelo cliente, os caras viram 180 graus, vão para outro lado, larga cliente, larga ideia, larga tudo, vão para outro projeto, manda embora e tal e coisa. Tem uma certa irresponsabilidade, né? Mas concordo. Isso não é falta de... senioridade? De esse cabelinho branco. Senioridade. Não tá faltando eu acho isso, que cara? sim. Eu acho que é uma visão um pouco playful, né? Meio que como se estivesse, às vezes, num playground, assim. E são vidas de pessoas que estão envolvidas ali, né? Esses layoffs, pra mim, é muito triste olhar isso. Genuinamente triste ver, milhares de pessoas que de um dia para outro ficaram desempregadas. Num país que também tem suas dificuldades, entendeu? Um país caro. Né? Gente que tinha se mudado, às vezes, da cidadezinha do interior pra vir pra cá, pra trabalhar perto do escritório de sede, de uma startup que prometia rios e fundos pra eles, e no final demitiram, né? Então acho que é muito delicado tocar nesse assunto. Eu acho que a gente precisa dar mais atenção para como as startups elas estão trazendo visões administrativas como todos os seus negócios. Eu concordo muito com essa pauta. Se você tivesse 3 milhões de dólares, você investiria, você seria um investidor anjo numa startup ou você investiria numa empresa centenária? O problema é o ou dessa pergunta, né? Eu faria aí. Eu ia fazer uma tese de portfólio porque eu não sou besta. Você ia fazer um hedge, não uma proteção, né? Então eu ia ter ali o meu investimento conservador, mas também ia ter o meu espaço ali pra um barbel, dá pra né? ter uma perninha, dá pra dividir os dados, né? Várias cestas, né? 3 milhões de dólares dá pra fazer muito investimento hoje. Mas assim, eu sei que não é, o objetivo da pergunta não é responder assim, eu tô bagunçando. Tá, ou, né? Tem que ser ou. Não, sim. As regras do jogo são claras. Eu acho que 3 milhões de dólares. Poxa, eu tendo aí, dado que você não me deu outras informações sobre startup, eu tenderia a ir para um negócio conservador que tá indo bem. Né? Sim. Mesmo sabendo que a minha... Pelo menos porque eu entendo que assim, se é todo o dinheiro que eu tenho, 3 milhões de dólares é muito dinheiro, eu jogar tudo numa startup num mundo que é tão VUCA, né? É tão incerto o sucesso dela, ainda mais uma só, porque eu acho que assim, essa é uma das coisas, sabedoria de investimento de startup que as pessoas não têm. Não se investe em uma startup, se investe em 20, pouco dinheiro. Tem que testar esse portfólio. Qualquer venture capital sabe disso. A uma que dá certo paga do erro das outras que não deram. Isso é inovação. Inovação é estar errado produtivamente a maior parte do tempo. É isso que as pessoas não entendem. Inovação não é sobre acertar. Inovação é sobre aprender de maneira produtiva para ter insumos para tornar mais frequente e assertivo o teu acerto, sabe? Caraca. E isso é uma coisa que as pessoas realmente não entendem. Eu fico impressionado. Cara, inovação e experiência tem uma relação? Quer dizer, Super. O cara que é novo, ele consegue ser inovador? Ou o cara que tem mais experiência é capaz de ser inovador? É mais inovador? Tem relação direta de experiência com inovação? Eu vou te dizer mais, eu acho que eles precisam um do outro. Porque cada um contribui de uma maneira muito diferente em termos de modelos mentais e de ativos que eles podem fornecer para esse tipo de desafio. O cara mais jovem, normalmente, ele é o break everything. Né? Então ele é um cara que ele tem uma ótima capacidade de questionar o status quo, e questionando o status quo ele é muito generativo de solução, porque quando ele questiona ele enxerga o problema e como empreendedor ele transforma o problema em oportunidade, a oportunidade ele transforma em produto e ele ganha dinheiro com isso, pronto, é isso, né? Então o mais novo ele vai fazer isso. Só que o que ele não tem, talvez seja esse problema das startups que a gente está conversando, é a maturidade para também entender o status quo e saber operar sobre ele para fazer uma transição a contento, e depois que essa transição for feita, saber manter um negócio de uma maneira feliz, né? Porque, de novo, ele sabe talvez como quebrar as coisas, mas como construir são outros 500. Eu acho que ajudando a você responder isso e dando a minha opinião, claro, a questão é que o cara que tem experiência sabe melhor o time. Sim. Entendeu? Tem esse discurso, né, dos empreendedores de sucesso, maior de 35, se não falha a memória, a maioria dos grandes fundadores, isso é verdade. Pessoas como Mark Zuckerberg, ou até o pessoal da Brex, né, para ter exemplo de brasileiro aqui, são cisne negros, né, assim, é muito difícil a gente acreditar que isso é regra. E, infelizmente, os casos de sucesso, eles abafam todos os casos de insucesso, né, e criam um viés amostral muito relevante. Mas a maioria dos empreendedores de sucesso são mais velhos. É o que a gente falou do meu pai quebrando. Putz, o que meu pai tem hoje de bagagem para ser um empreendedor de sucesso é muito mais robusto do que de pessoas que nunca quebraram. E inovação tem a ver com processos inovadores, Concordo. Né? E processos inovadores tem muito a ver com experiência. Ou a experiência, a criatividade ela é individual. E ali o erro, ele assim, erro tem que existir, então vamos errar logo para a gente poder passar dessa fase.
Isso muito mais na criatividade do que na inovação. A startup muitas vezes morre no processo inovador, não na criatividade. E não adianta você sair dando murro em ponta de faca e achar que as coisas vão se transformar para sua disrupção, assim. Pragmaticamente não é isso que acontece. Eu tive que me tornar uma pessoa muito menos estereótipo inovadora em muitos momentos, desde o dress code até como eu falava, para poder transitar nos ambientes que eu precisava transitar, com os stakeholders que eu precisava ter perto de mim, para só assim conseguir emplacar a disrupção que eu acreditava ser insuficiente. Você foi maquiavélico aí, né? Você precisou entrar no meio. Não é? Você influenciar o meio. Sim. É super inteligente isso, cara. Tem que ser, mas eu aprendi com pessoas mais velhas, né? A medicina brasileira é baseada na medicina americana, a gente pode dizer isso? Segue mais ou menos o caminho. A gente é baseado neles, né? A gestão é baseada na gestão americana, a gente segue, mas também as grandes babaquices do mundo vêm da sociedade americana também, que uma delas é a autoajuda, né? Aquelas frases que são encerradoras de todo o processo e sintetizam tudo, né? E assim, uma frase que eu tenho verdadeira algeriza é: eu posso estar aonde eu quiser. Você não pode. Você não pode estar, cara, onde você quiser. Não é? Se você fosse Deus, né? Né, cara? Então, e as mulheres estão usando isso. Eu acho que essa vaga não tá dada pra ninguém, não. Não tá, no momento acho que tá fechado. Cara, sabe? Deixa eu ver escolhendo o LinkedIn sem processo seletivo aberto. Sem processo. Hoje as mulheres estão usando isso, sabe? A mulher pode estar onde quiser. Cara, não pode. Concordo. Né? Assim, entre mulher, a última... homem, criança, quem for, né? Mulher, homem, criança. E o barato é justamente o contrário, encontrar o seu lugar em cada momento da sua vida. Dado as suas possibilidades. Dado as suas possibilidades. Concordo. Aí é que tá a questão. Sim. Porque entre a última vez que nós nos vimos e hoje, eu me formei em psicanálise. Que legal. E como psicanalista, uma das grandes dúvidas que o ser humano tem tem um lugar para mim nesse mundo? Então você não pode estar aonde você quiser. Você precisa analisar as possibilidades. E aí, dentro das tuas possibilidades, você chegar lá. Né? Então, e aí, a questão humanitária nós, como portadores de vida e de oportunidades e de negócio, etc., nós precisamos enxergar isso de uma maneira mais ampla e possibilitar com que as pessoas tenham lugares no mundo que nós estamos criando. Concordo. Né? Então, que o cara de 50 a mais tenha o seu lugar. Se você for colocar ele para ficar lá fazendo um operacionalzinho, o cara não tem mais pique, não tem mais paciência. Não. É o que você falou, o cara tem mais compromisso, ele tem que jantar. Né? Então, mas tem um lugar como conselheiro, por exemplo. Eu concordo. Né? Acabamos de ter uma ideia. Vamos jogar lá para a nossa equipe de conselho. Vamos ver o que eles acham disso. Isso eu acho com certeza. Né? Tem um projeto que eu gosto muito de fazer um paradigma, é um projeto de arte nos Estados Unidos, que todas as pessoas que produzem arte nesse lugar, elas têm alguma necessidade especial. Qual que é a tese? Uma pessoa que é cega, uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela consegue produzir uma arte tátil melhor do que nós três. Então não é que a arte dela é boa, é que a arte dela é realmente melhor. Eu brinco, eu sou daltônico, né? Eu tenho um daltonismo leve, mas tenho. E hoje a minha velocidade para detectar uma falha de contraste, que é um dos parâmetros que a gente olha em acessibilidade, né, dentro de UX, usabilidade, enfim, é o contraste. E eu bato o olho na tela, eu sei muito rápido, olha, isso aqui não passa um WCAG. Porque eu sou daltônico. Né? E pra mim, o contraste de cores, ele é um pouco mais eficiente do que as outras pessoas. Mas hoje isso é um superpoder, de certa forma. É mais rápido para eu detectar isso. Então é a mesma coisa. Esse é o superpoder da pessoa mais velha. Assim como o cara mais novo pode ter esse superpoder, assim como o adulto tem que ser superpoder. Então, para onde é de recurso, para onde é alocação, sabe? De alocação, exatamente. De inteligência nessa alocação. E observar isso de uma maneira muito crítica, sabe? Eu acho que, como qualquer outro assunto aqui, tem lugares que sim, eu acho que mulheres são mais capacitadas do que homens. E tem lugares que talvez os homens sejam. E tudo bem. Isso não quer dizer que é pior ou melhor, entendeu? Quando você vê hoje, por exemplo, a criação de um ministério, que eu espero que ele tenha todo o sucesso do mundo, né? Que eu não quero ser aqui o pica-pau na Arca de Noé. Eu espero que ele tenha todo o sucesso, mas o nome é igualdade racial. Igualdade, a natureza não respeita, não existe igualdade. Igualdade perante a lei. Sim. Ok. Mas no mais não existe.
Não existe. Então, Acho que só o vem fato de você igualdade falar como uma palavra igualdade, né? fofinha, ai, tá, ai, que lindo, igualdade, amei. Mas não é, velho. Não existe. Na natureza não tem igualdade, não tem nada igual. Não existe igualdade. Tinha que ser o Não Ministério existe das igualdade. Diferenças Raciais, e aí você vê a força... Valorizar, né? Exato, Mas aí quando traz a valorizar. igualdade racial, quando traz essa ideia da igualdade racial, já cria um conflito, não uma aproximação. Eu concordo. Não uma questão do que a gente estava acabando de falar aqui agora. E já começa a criar conflito. Pois é. Ah, não, porque... Ah, eu preferi esse. Não, mas na boa. Ah, é porque ele é racista. Ah, porque ele é... E aí a gente entra no conflito. Então, esses Polariza, nomes, né? A palavra tem poder, né? Quando você tem, por exemplo, o Ministério tem esse nome, ele vai criar conflito. Ué. Espero que não. Não quero ser, se sou, pretendo deixar de ser, o pica-pau na Arca de Noé. Tomara que dê tudo certo. Tomara que dê tudo certo. Mas toda a Arca de Noé tem um pica-pau, né, cara? Senão ela não está completa. E nós estamos vivendo uma época aqui de um novo preconceito, né? Que é o preconceito político, né? Sim. Quer dizer, se o teu candidato ganhou e o meu perdeu, tomara que você se foda. Mas cara, porra, mas é o país. Eu tenho até cara, somos nós. Eu tenho até uma questão que meu pai me critica muito, né? Eu não entendo e eu não discuto política. Eu entendo muito pouco e discuto muito menos. E meu pai fala, nossa, mas você como empreendedor, você precisa entender mais disso. E eu concordo com meu pai, realmente eu deveria ser mais letrado nesse assunto, até para poder intervir melhor pro meu país. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um cansaço tão grande desse tipo de discussão que eu prefiro só pensar em como eu, no meu dia a dia, na minha empresa, nas coisas que eu faço, mas é pra ajudar o país a fazer. É característico. Quando a pessoa está bem, ela enche sim. menos o saco dos outros. Exato. E aí ela não se amarra em assuntos... Nossa, pra mim não mudou nada, nem sabe, tipo... Pô, mudou, então tudo bem, mas eu tenho um projeto para fazer, se a Code vai fazer teu projeto. Exato, eu tenho pouco tempo para me preocupar com isso, entendeu? Mas a política tá aí, né? A política tá aí. Então, assim, também você não, exato, tô errado também de não dar nenhuma atenção. Não tem radar nenhum para isso. Acho que os dois lados têm a aprender um com o outro. Você não separa, né? Você não separa, a não ser que você seja o gatinho lá do mineiro, o gatinho que não gostava de café, e o mineiro dava café com leite para ele, o desgramado tomava todo o leite e ficava só o café no pote. Se você não tiver as mães de separar nesse nível, cara, você precisa entender. Você precisa pelo menos perceber o que acontece, né, cara? Essa do gato eu não conhecia, não, gostei. Velho, se você não tiver as mães de separar nesse, porque o gato do mineirinho lá, ele isso é outra coisa que pessoas mais velhas ensinam muito para pessoas mais jovens. Vocês têm boas anedotas para tudo. Meus avós sempre falam assim, eu digo, caramba, essa história foi muito boa, né? Sempre tem uma frase de efeito, né? Eu acho isso incrível. Quantos anos tem seu pai? Desculpa a pergunta. Meu pai tá com 50 e pouquinhos. É a minha idade. A nossa idade, né? Mas eu tenho um avô de... Eu convivi com um bisavô de 99. Olha, cara, que... cara que era imortal da Academia de Letras, um escritor. Show. A questão da locação, acho que é uma questão que é um dos pontos altos desse nosso papo também. De hoje, né? O momento certo da pessoa estar no lugar certo e a gente ser capaz de reconhecer essa pessoa que pode desempenhar o melhor papel e isso diminui muito o preconceito. Mas eu tenho uma analogia histórica, só para fechar, que eu acho que é importante, assim, mas se você pega, por exemplo, a sociedade grega, né? Ateniense, por exemplo, até mesmo Esparta, você percebe que a maneira como ele dividia as funções sociais era muito menos dado quem era cidadão, né? E esse que era o problema, porque isso já era extremamente seletivo, mas dado que você era cidadão, a maneira como ele separava as pessoas era muito baseado na faixa etária de vida que eles estavam. E eu acho que essa é uma inteligência dos antigos que a gente precisa cobrar um pouco mais. Em que aspecto? As pessoas que estavam no começo da vida, elas eram os guerreiros. Eram pessoas que tinham muita energia. Era gente que estava no front, batendo de frente. Não que a pessoa mais velha não pudesse. Podia ter um guerreiro. Tem vários relatos, inclusive, de guerreiros que eram idades mais avançadas, generais, por exemplo, enfim. Mas, normalmente, esse era o período, né, de fúria, de muita punção, né? Eu acho que até a psicanálise vai ver isso de uma maneira muito pragmática, né? Sim. Existe um aspecto viril muito forte. E as pessoas que iam ficando mais velhas, elas começavam a ocupar cargos aonde? Na política. Eram as pessoas que cuidavam dos assuntos da polis. Então eram as pessoas que tinham vivência, tinham experiência. Então elas estavam organizando, inclusive, como as pessoas que estavam no front estavam trabalhando. E depois, quando você começava a ficar ainda mais velho, você se dedicava a conselhos, às anciões, gerúsias, outras assembleias. E isso é uma coisa que o Naval fala muito também, de você tentar enxergar um pouco mais sua vida em fase. Ele fala que o empreendedorismo ele não precisa durar a sua vida inteira, porque o empreendedorismo ele gera uma certa inquietude.
Você tá sempre incomodado, ansioso para resolver alguma coisa. Acho que tem isso nem sempre é verdade, tem como você empreender em qualquer idade, e super tem como você empreender sem ficar com alopecia areata por estresse como eu tive. É super possível. Nem ganhar cabelos brancos como eu também ganhei. Mas, se a gente observar, existe uma fase que você pode se dedicar mais para isso, e quando você vai começando a ficar mais velho, você começa a virar investidor, por exemplo. Porque você tem mais inteligência de saber que negócio vai dar certo quando não vai, porque você já teve seus negócios. Né? Você começa a ser mais conselheiro de outras pessoas. Você começa a ocupar cargos de gestão mais altos, diretorias. Então, olha que interessante, né? A gente está falando que, na verdade, dá para fazer uma estratificação etária dos papéis que as pessoas têm baseado no fluxo natural da vida delas. Show. Né? Então, eu acho que essa inteligência é uma coisa que a gente precisa trazer mais. Leva isso para a empresa. É a mesma coisa? Eu acho que sim. Porque, de novo, você tem as pessoas que estão no front. Eu não vou botar uma pessoa, sei lá, com 85 anos pra estar numa carga exaustiva de ficar sem dormir, não sei o que, aquela pegada de startup ou mesa de banco da Faria Lima. Isso não é saudável pra essa pessoa, sabe? O impacto sobre a saúde dessa pessoa não é inteligente. Ela não acrescenta, a hora dela é mais cara em outros lugares. Assim como talvez esse seja o lugar mais caro da pessoa mais jovem. A hora mais cara da pessoa mais jovem. Se comprar uma Ferrari para fazer entrega, né? Não, exato, entendeu? A Ferrari é para levar o executivo. Exatamente. Fazer entrega é um caminhão, é um utilitário. Né? Exatamente. Mas aí também tem essa questão nova que abre mão dos processos. Quando você tem uma empresa que não tem RH, tudo bem, não tem RH. Nem toda empresa tem um RH dele mesmo. A não ser que ele trabalhe muito com mão de obra, por exemplo... essas empreiteiras, os call centers da vida. Mas assim, a sua empresa mesmo abre mão de um monte de processos. Super. Abrir um monte de processo, abriu mão desses espaços. Exatamente, concordo. Isso é um fato que a gente perde, por exemplo. Acho que a gente ganha em alguns aspectos, mas a gente perde. Porque você se torna mais leve, mais rápido, mas você também nem sempre o mais rápido vai mais longe. Concordo. Mais rápido acaba. Você se preocupa em não ter RH? Por estágio que a gente tá, não muito, porque é um pouco do valor que a gente quer gerar nas pessoas mesmo, sabe? Assim, a gente é muito contra aquela visão institucionalizada, burocrática, pesquisa de pulso. A gente é uma empresa em que, assim, se alguém tá sentindo qualquer coisa, eu tô sentado do lado. Outra pessoa tá sentada do lado, ela vai lá e resolve na hora, entendeu? As pessoas sabem contratar e sabem se demitir também. Então... é um aspecto de cultura muito relevante da Índigo, até daí o nome, né? A Índigo é a cor da disrupção, da inovação, então a gente é desconstruído. E essa é uma coisa que talvez o Pondé critique muito na minha geração, mas que ao mesmo tempo eu acho que é uma dádiva. Porque a gente faz muita coisa massa por ter essa cultura. Tá vendo, Pondé? As empresas, pode conversar comigo também, tá? Eu fico muito feliz se ele mandar mensagem pra mim. Mas eu adoro ele. Mas assim, o que eu acho que acontece muito hoje, gente, é questionar, que nem a gente tá se questionando aqui, sabe? Será que realmente a gente precisa de RH sempre? Quantos funcionários Mas e quais são os processos que eu abri mão só para poder parecer que a minha empresa é disruptiva? Eu acho que não é para todo mundo. Aí tem um livro que eu gosto muito que chama Reinventing Organizations, de um cara chamado Frederic Laloux. Ele classifica as empresas em cores e ele mostra como as empresas elas vão evoluindo, como humanos evoluem, como uma barata evolui, em relação à cultura e propósito no mundo. Ele mostra desde uma empresa vermelha, né, uma instituição vermelha que é como a máfia, que o mecanismo de coesão social é a opressão, até uma empresa que ele chama de teal, né, que são empresas de propósito generativo, que as pessoas elas se sentem totalmente presentes porque elas estão transformando o mundo, são empresas desconstruídas, que não tem RH, ou que o RH é extremamente diferente do RH tradicional, né? E ele mostra que, assim, se você está priorizando eficiência, você vai ter RH. São as empresas laranjas e amarelas, por exemplo, como bancos, né? Então, para aquele tipo de empresa é interessante. E a gente tem que parar com esse maniqueísmo de isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Tudo bem, as vermelhas estão erradas, mas essas aqui não necessariamente. Né? E você vê empresas que já querem trazer mais inovação, querem questionar mais. Então, até pelo tipo de entrega que a gente gera para o cliente, é muito importante que a gente seja diferente dele. Porque a gente aumenta as colisões e a gente aumenta aquilo que ele falou sobre os biomas marinhos, a diversidade. Então a gente também tem que ter diversidade de cultura em relação aos nossos clientes. Hoje é um choque entrar na Índigo e ver a empresa. Quantos funcionários? Hoje a gente tá com 27. 27. Empresas como a sua, você acha que tem quantas? Tem algumas. As pessoas que saem da tua empresa, um funcionário... Não, pode ser, brincadeira. Não me vê? Elas saem da tua empresa. Geralmente... Onde elas Google. Então. Ambiente de startup. Imagina que doideira é isso. Você tá na posição abre a própria empresa, dono, que é o que a gente mais quer. Então, mas isso é uma outra realidade, né? Da situação. As pessoas
não se encaixam mais, né? Depois em outras situações. Talvez elas se frustrem, né? A gente tem exemplo de pessoas que voltaram para bancos e elas mandam mensagem até hoje, falando, poxa, cara, eu nunca encontrei um lugar como a Índigo de novo, né? E tá tudo bem, porque eu acho que a empresa também é um pedaço da sua vida. Eu acho que uma característica muito forte das pessoas que são compradas com a Índigo é que realmente a gente não sente que tá trabalhando. Eu sempre sonhei em ter um lugar de trabalho, que na verdade não é de trabalho, mas um lugar de convivência, que a pessoa se sentisse tão interessada quanto ir pra um bar ou ir numa balada pegar alguém. Eu queria, como que eu consigo transformar essa vontade, essa dopamina que a pessoa sente nesses ambientes, dentro do ambiente de trabalho? Tem que estar alinhado completamente a cultura dela, a missão, a visão dela, os valores dela com da empresa, né? Você vê que uma empresa grande, qual que é a maneira que eles compensam? Pagando mais, dando mais férias. Então, na verdade, o que ele tá fazendo é meio que, é um ópio, né? É te fazer esquecer. Você trabalhou muito, trabalha menos, então. Ou, você trabalhou muito, ganha aqui um dinheirinho pra você gastar e ter a sensação de que foi tudo bem. Valeu a pena. Valeu a pena. Então, o meu propósito é exatamente o contrário. Cara, você vai vir mais pra empresa. Você vai estar mais feliz aqui, porque aqui você está construindo uma coisa que você quer ser pro seu futuro. Você está se conectando com pessoas que você admira. Você está aprendendo numa taxa, num ritmo que você nunca aprendeu antes. Você está entregando um valor que você nunca imaginou que você pudesse entregar pros outros. Então essa é uma tese que ela parece até um pouco... isso é história, Fred. Mas vai lá e vê, sabe? Porque é pra isso que a gente empreende. Eu só tô onde eu tô hoje, fazendo o que eu faço hoje, pra poder ver isso acontecer. Porque senão não fazia sentido. Financeiramente não fazia sentido. Cognitivamente talvez tivessem outras coisas que até me tracionassem mais. Mas o que é muito incrível é ver como a gente está construindo um ambiente que as pessoas elas podem ser elas mesmas, que elas estão felizes, que é uma verdadeira grande família. E isso sim tem bônus e ônus, tá? A gente também paga muita coisa difícil por causa de sermos uma família como briga de família. Mas ao mesmo tempo é um ambiente incrível para se trabalhar. A gente não sente o tempo passar, eu fico muito mais tempo no trabalho do que em casa, e eu sou muito feliz com isso. Eu fico triste quando tô em casa. Final de semana, sábado, domingo, eu vou pra empresa. Muito frequentemente. Né? Porque tem um home office e tem um office home, né? É office home. É o meu office home. Não, eu tenho certeza que qualquer empresa multinacional de 16 mil funcionários morre de inveja de você, porque... Contrata a gente que a gente ensina. Não tem... Não, porque não, com esse número já não dá mais. A gente faz uma célula, Alberto. A gente pega só um pedaço. Pra, sabe, ter essa verdade, né? Porque vocês vivem uma verdade juntos, né? E você não precisa de RH com esse tamanho, porque você é a missão, a visão, os valores. Hoje não sou só eu, hoje eu sou só um pedacinho da empresa. Você e teu sócio, né? E mais aquilo que vocês constroem juntos. Sim. Já é o que a empresa é. Né? Então você não precisa de alguém para cuidar disso, para manter isso, para criar rituais. Eu sou só um pedacinho hoje. Eu acho que hoje, assim, a empresa, qualquer pessoa que tá hoje é tão importante quanto... E eu não digo isso com nenhuma mentira, tá? Eu sou muito sincero nesse aspecto. Hoje, tudo que acontece não acontece por causa de mim e do meu sócio. Acontece por causa de todo mundo. Agora eu acredito que você montou uma boa equipe, porque para montar uma boa equipe você tem que ter pessoas melhores que você o tempo todo. Né? Super. Pessoas que me ensinam e que me dão orgulho de trabalhar junto todo dia. Não existe ninguém que foi longe enquanto não teve uma boa equipe. Concordo super. Eu acho que é o principal. E é a parte legal, né? Trabalhar com gente que você admira. É verdade. Isso é uma parte muito legal mesmo. Você tá com pessoas que você admira. Que vamos show, lá, cara. Não sei nem como acabar esse episódio, né? Porque, cara, a gente entrou por caminhos aqui extraordinários, né? A gente viajou e conseguiu enxergar que tem mais uma vacina por preconceito, que é a alocação, né? A realocação, o lugar certo das pessoas, né? Quebrar esse paradigma. Eu posso estar aonde eu quiser. Não. De acordo com o passar do tempo, existe um lugar certo para cada um de nós. E na medida em que a gente reconhece e dá valor para isto, as coisas se encaixam, como numa família. O lugar do avô é lá no sofá, pegando o neto no colo, bagunçando, contando as histórias e etc e tal. Não é mais ir no mercado, não é mais ir trabalhar, não é? Ficar brincando de tica-tica, né? Então, Renatão, mais uma vacina para o preconceito. Legal. Eu acho que uma lição, uma fala do Fred muito boa que ele trouxe, que não atrapalha não que as coisas funcionam. Para você ter diversidade no teu local de trabalho, simplesmente não atrapalha não cria não cria caixinhas, não força, força, deixa acontecer, deixa, como diria o samba, né?
Deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente, exatamente. Para você, senão não é inclusão, senão não é respeito à diversidade, é aceitar a diversidade, né? É um outro ponto. Então, eu acho que essa questão da locação e a questão de você não ter caixinhas aí. Não dá valor para essa separação, né? E a gente ter aqui a presença do Fred com tão pouca idade, conquistou tantas coisas e sempre falou com tanto carinho os mentores, os amigos que ele teve e tudo mais. Nunca virou as costas para aquela que é mais velho que ele. Nunca virou as costas para aquilo onde ele pode aprender. Como diz os velhos sábios, a inteligência é você aprender de tudo com todo mundo, né? E tem a frase que eu aprendi muito com meus professores, aprendi muito com os meus livros, mas aprendi muito mais com os meus alunos. Para nós somos professores, é uma verdade, né? A gente aprende muito com os professores, muito com os livros, mas com os alunos a gente aprende mais. Muito mais. E aí, de novo, interação. Eu acho que é isso. Fantástico, Fred. Muito, muito obrigado. Obrigado a vocês, pessoal. Com certeza vai se encontrar de novo. Sempre. Né? E aí nós vamos ter que especificar o assunto, né? Para conseguir falar bastante de uma coisa só. Porque eu falo muito, né? A gente ampliou tudo e foi maravilhoso, cara. Foi uma puta viagem, entendeu? Porque, cara, ver um cara de 24 anos que tá num nível de construção que você já está. E ainda gostar de história grega, literatura romana. Tem que gostar, né, pô? Cara, homem que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo, né? Está fadado a repeti-lo, né? E nós estamos repetindo, nós estamos no Museu de Grandes Novidades, né? É verdade. E, então, parabéns pela sua vida, pela sua carreira. Obrigado, gente. Pela Obrigado a vocês, oportunidade que você está dando para quem está junto com você caminhando, né? Estamos dando, com certeza. E vamos agradecer ao nosso patrocinador no final de novo. Nós temos o nosso patrocinador aqui. Você também lembra dele quando você precisar. Aqui, a Web Event. O Web Event aqui é o nosso patrocinador. A Web Event que... True Experience. True Experience, não é a Web Event, né? Então, onde você faz o evento do jeito que você quiser, tá? Até no metaverso, né? A Web Event está pronta para colocar o teu evento num metaverso. Dá para a gente construir uma realidade virtual também. Cara, ferramenta é só uma questão de detalhe para a Web Event. A criatividade que move essa empresa de grandes soluções. Então, Web Event na cabeça. Fred, valeu, tamo junto. Obrigado, gente. Quer deixar alguma coisa? Pessoal, acho que assim, sigam a gente nas redes sociais, né? Se alguém tiver interessado em fazer esse curso, a gente tá fechando agora, já tá acabando as vagas. Qual é o curso? É o curso de inovação do usuário, tá? Então a gente já dá esse curso há muito tempo para corporativos, né? Diretores, gerentes do mundo corporativo, e agora a gente tá abrindo para todo mundo. E é um curso que explica muito do que a gente conversou hoje, né? Como trabalhar a inovação do ponto de vista dos usuários e não só esse paradigma tradicional do design thinking. A gente passa sobre todos os frameworks, mas foca na inovação de usuário. Para saber mais aonde? Não tá no seu Insta? Pode ser o @indigo.hive, né? Indigo Hive é o nosso Instagram. Ou você pode mandar um e-mail para academy@indigohive.com.br. E a Hive é Hive. Tá? Ou, enfim, Frederico Andrade no LinkedIn, vocês me acham também. Pode mandar mensagem para mim. É isso aí. E se falar que viu no Pode Já, tem um descontinho lá? Como é que foi? Tem sim. A gente tá trabalhando com desconto agora para quem tá entrando nessa chamada que eu tô fazendo. Show. Quando falar comigo ou no Instagram, a gente já manda com desconto. Então você fala que você viu no Pode Já. Exatamente. E o Fred tem um desconto lá para você. Vamos lá, tá acabando as vagas, hein, gente? Corre honrado. Obrigado. Foi muito bom ter você aqui. Chega de preconceito. Cara, vamos em frente. Vamos, tocar a vida para frente. Ser mais, sabe? Relaxa a gravata, vamos lá. E integração já. Já. Um abraço, obrigado, gente. Pessoal.